Bom dia, bom dia. Estamos aqui para mais uma live, nossas lives que acontecem todas as terças-feiras, às 7h11 da manhã. E hoje nós vamos falar sobre o que você precisa para crescer o seu consultório. Estamos começando aí o mês de setembro e eu quero que vocês comecem com toda a garra, com toda a motivação, com toda a energia possível para fazer desse mês um mês diferente. Um mês que vai mostrar para vocês que é possível, sim, é possível, inclusive, você dobrar o seu faturamento, que foi algo que alguém respondeu ontem na caixinha de perguntas que eu coloquei lá nos stories, e eu quero começar a nossa live de hoje comentando sobre essa questão, ok? Eu vou trazer aqui nessa live de hoje 5 pontos que você precisa observar para que você cresça o seu consultório, o seu negócio. Bom dia, Raquel, bom dia, Daniela, bom dia, José Carlos, bom dia, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Me sinalizem aí se vocês estão me ouvindo bem para que a gente possa continuar a nossa live. E aproveita que você está por aqui, coloca aí o seu dedinho aí no aviãozinho e já manda para pelo menos 5 pessoas que você acha que precisa participar, que precisa ouvir aquilo que a gente tem para dizer. Você que já está comigo aqui há mais tempo já sabe qual é a minha filosofia, qual é a minha missão, qual é o meu propósito, que é o quê? Fazer com que o dentista se valorize cada vez mais, fazer com que ele saia desse estado de frustração, de ansiedade, de angústia pela profissão, porque essa profissão é belíssima, é uma profissão altamente rentável. A questão é, você está fazendo aquilo que precisa ser feito? Esse é o ponto, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Bom dia, Francine, olha aí, a Francine é nossa mentorada. Bom dia, Francine, hoje a gente tem o nosso encontro, né? E eu vou, como eu disse já na live passada, eu vou abrir para vocês, todos nós somos megas. Você que está aqui comigo hoje, você está mega desejoso de mudar os resultados do seu consultório. Você está mega comprometido, você está mega empenhado, você está de fato mega. Então já coloca aí a hashtag da nossa live, hashtag sou mega. Já escreve aí. Escreve que eu quero ver se de fato você está comprometido ou comprometida em crescer o seu consultório. Enquanto você vai aí mandando o aviãozinho para outras pessoas, enquanto você vai colocando a nossa hashtag, coloca a hashtag, porque se você não colocar a hashtag, eu vou saber que você não está comprometida, aí a gente vai ficar na live aqui todo desmotivada. Ontem eu coloquei uma caixinha de perguntas, né? E eu disse o seguinte: qual a sua meta? Qual a sua meta para setembro? E aí eu comentei. Algumas pessoas disseram, é fidelizar pacientes. Outras pessoas disseram, aumentar o número de pacientes. Isso não é meta, isso é sonho, isso é desejo. Uma coisa que eu já quero começar a nossa live de hoje é dizendo o seguinte: o que faz com que muitas vezes a gente não tenha o resultado que nós desejamos é a falta de clareza que nós temos daquilo que de fato nós queremos. Quando eu não tenho essa clareza de onde eu quero chegar, aquela velha frase, né? Qualquer caminho serve. Então, eu vou me perdendo pelo caminho, eu vou me atrapalhando pelo caminho, eu vou dizendo sim a coisas que não interessam, que não agregam, que não juntam, que não são congruentes com aquilo que eu desejo. Eu vou me perdendo, eu vou gastando uma quantidade grande de energia sem saber para onde eu vou. É como se eu tivesse no meu carro, colocasse uma quantidade X de combustível para chegar num determinado lugar, mas eu não sei que lugar é esse, e eu fico rodando, 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 e o que é que acontece? O meu combustível acaba, muitas vezes eu não tenho um posto para reabastecer, e eu fico pelo caminho. E aí vem aquele sentimento de frustração, né, de ansiedade, aquele sentimento de que não deu certo, de que nada deu certo para mim. Não, o primeiro ponto que vocês precisam entender é, não está dando certo muitas vezes porque você não tem clareza. Clareza. É a palavra-chave de tudo. Escrevam aí, clareza. A gente precisa ter clareza. Onde eu estou e aonde eu desejo chegar. Então, quando ontem, uma das pessoas respondeu que
a meta dela era dobrar o faturamento este mês, eu em seguida coloquei uma enquete. O que é que você acha dessa meta? E a maioria das pessoas responderam muito ousada. Eu concordo em parte. Por quê? Porque eu só posso dizer que essa meta ela é ousada se eu souber o contexto desta pessoa. Porque, venha comigo, olha como é importante a gente ter clareza. É fácil eu ter um faturamento hoje de 50 mil e dobrar para 100? É fácil? Sim ou não? Respondam aí, sim ou não? É fácil? Eu quero que vocês participem hoje, tá? Eu estou aqui, quero que vocês participem. Sim ou não? É fácil eu sair de 50 para 100 em um mês? Eu não estou perguntando se é possível. Possível é. Depende. Depende do combustível que você vai colocar aí. Mas eu estou perguntando, é fácil? Francine respondeu não. Só tem Francine aqui na live, né? Pelo jeito, porque o resto não respondeu. Bom dia, Robert. É fácil sair de 50 para 100? Não, não é fácil. Agora, é fácil sair de 1.000 para 2.000? Sim ou não? É fácil sair de 1.000 para 2.000? Com certeza que é. Então, veja, eu não posso dizer que é fácil ou é difícil se eu não tenho o contexto de onde eu estou. Então, eu preciso ter clareza não apenas de onde eu desejo estar, mas eu preciso ter clareza de onde eu estou. Se eu estou com um faturamento de 1.000, é possível eu passar de 1.000 para 2.000. Agora, se eu estou com um faturamento de 50, não é tão simples e tão rápido eu sair de 50 para 100. Então, o que eu mais vejo aqui, pessoal, são as pessoas não tendo clareza. Não tem clareza nem de onde deseja chegar, nem de onde está. Bom dia, Nádia. Porque quando eu pergunto assim, o que é que você deseja? É vago, é um sonho. Vamos trazer isso para a realidade. A gente não faz milagre, a gente mostra o caminho. E esse caminho, ele só pode ser mostrado a partir da sua realidade. E eu digo assim, ok, você quer isso, mas onde é que você está hoje? Qual é a sua realidade hoje? Quais são os seus números hoje? Ah, não sei. Mas se você não sabe, como é que você pode ambicionar isso aqui se você não sabe se isso aqui é fácil ou é difícil? É possível ou não é possível? Então, quando eu coloquei ontem, né, falando, nós estamos começando o mês de setembro. Qual é a tua meta para esse mês de setembro? Muita gente diz que não tem meta. Se eu não tenho meta, eu vou me levantar todos os dias para trabalhar, para alcançar o quê? Tudo fica muito solto, tudo fica muito disperso, tudo fica no mundo dos sonhos, das ilusões, do eu quero. Todo mundo quer. A questão é, você se prepara para chegar lá? Você está pronto ou pronta? Você está se preparando para esse caminho? Você está buscando as, vamos dizer assim, os acessórios certos para você chegar nesse caminho? Você quer subir a montanha? Você vai de qualquer jeito? Não. Você compra o tênis, você compra a roupa, você arruma a mochila, você coloca o que você vai beber, o que você vai comer. E aí? Mas para você crescer o seu negócio, o seu consultório, você não se prepara. Barco que não sabe onde quer atracar, qualquer vento é vento. Exatamente, Robert. Exatamente. Já coloca aí coraçãozinho. Todo mundo aqui coloca coraçãozinho, porque a frase do Robert foi certeira. Então, eu quero que essa nossa live de hoje traga clareza para vocês. O que é que eu preciso para crescer o meu consultório? E eu vou trazer aqui 5 pontos que vão servir como um GPS aí para vocês. E o primeiro ponto é exatamente o ponto da clareza. Por isso que eu comecei a nossa live falando de clareza. Eu preciso entender que conhecimentos eu preciso ter para que o meu consultório cresça.
Eu vou repetir. Eu preciso ter a clareza de que conhecimentos eu preciso para que o meu consultório cresça. Eu não estou falando de você enquanto dentista. Eu não estou falando do que você precisa, quais os conhecimentos que você precisa para crescer profissionalmente, para ter mais habilidade, mais conhecimento, mais técnica. Não é sobre você. Hoje a nossa live é sobre o seu negócio. O que é que o seu negócio precisa? Que conhecimentos você ainda não tem? Ou que conhecimentos você nem sabe que ainda não tem e que são imprescindíveis para o seu consultório cresça? Essa é a primeira clareza. Eu não sei nada de vendas. Eu não sei nada de captação de pacientes. Eu não sei nada de gestão. Eu não sei nada dos meus números. Eu não sei nada sobre precificação. Se você não sabe nada disso, veja a falta de clareza como é. Por que é que você, para resolver isso, você vai fazer um curso de endodontia? Não entendo. Por que é que para você resolver isso, você vai fazer uma especialização? Eu não sou contra os cursos, nem contra as especializações. Eu quero trazer vocês aqui para a clareza, para que vocês não saiam dando tiros desnecessários, tiros que não vão atingir o alvo que vocês desejam. Faz sentido isso que eu estou dizendo aqui para vocês? Me respondam, faz sentido isso que eu estou dizendo aqui para vocês? Bom dia, Armando, bom dia, Camila. Então, a primeira coisa é eu ter clareza. Pega um papel e a melhor coisa para ter clareza é eu escrever. Eu adoro escrever. O que é que eu não sei aqui no meu consultório? Poxa, eu não sei precificar os meus serviços. Eu não sei como fazer ações para fidelizar o meu paciente. Eu não sei qual o ticket médio do meu paciente. Eu não sei qual a margem de lucro dos meus serviços. Eu não sei fazer uma boa negociação. Eu não sei até quanto eu posso dividir. Eu não sei quem vai levar os juros, se sou eu ou se é o paciente. Eu não sei como pagar os dentistas parceiros. Eu não sei como separar as minhas contas pessoais das minhas contas profissionais. Eu não sei como investir. Eu não sei como fazer uma reserva financeira. Eu não sei nada do meu negócio. Então, vai escrevendo, faz uma lista de coisas que você ainda não sabe sobre o seu negócio. E o primeiro ponto é clareza. É o quê? Buscar o conhecimento certo, o conhecimento que você precisa para que o seu negócio cresça. Então, escreve aí. Primeiro ponto, para você não esquecer, conhecimento certo. Escreve, 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 enquanto eu tomo aqui o meu cafezinho. Ó, hoje é uma xicrinha nova. Escreve aí, conhecimento certo. Eu preciso do conhecimento certo para que vocês escolham o que é que eu vou fazer, que curso eu vou fazer, que mentoria eu vou fazer, que programa eu vou comprar. Isso para você se planejar e entender que o que você não sabe, você precisa ir buscar alguém que saiba e que possa lhe orientar. Então, primeiro ponto, conhecimento certo. Bom dia, Josefa. Ontem conversei com a sua sobrinha. Conhecimento certo. Escrevam, meninos. Respira, respira, que tem muita coisa. A gente está só começando, só começando. E o bom vai ficar para o final. Fiquem aqui comigo. Quem aqui já se viu nesse primeiro ponto? Dulce, de fato, eu não tenho esses conhecimentos. Eu preciso ir buscar esses conhecimentos. Quem aqui já se viu? Coloca eu. Ah, eu já me vi. Isso aí. Realmente, Dulce, eu não sei nada disso. Eu estou precisando de ajuda para ver essas coisas. E se você está precisando, quer conversar comigo, vai no link lá da nossa bio, ou eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Clica,
preenche o formulário e vamos fazer uma sessão de diagnóstico aí com você e do seu consultório. Quem já se viu nesse primeiro? Poxa, eu não tenho, de fato, esses conhecimentos. Segundo ponto, para você crescer o seu consultório. Transforme conhecimento em comportamento. Transforme conhecimento em comportamento. Não adianta nada você ter todo este conhecimento. Ah, Dulce, eu já fiz. Eu, às vezes, converso com dentistas que dizem assim, ah, Dulce, eu já fiz vários cursos de gestão. Mas sabe qual é a questão? É que eu não coloquei em prática. Colocar em prática rotineiramente gera o quê? Cria em você o quê? Um hábito. E esse hábito, ele faz com que você tenha aquele comportamento. Se eu quero, se eu entendo que esse conhecimento ele é imprescindível para o meu negócio e que esse conhecimento eu tenho que colocar em prática e que isso tem que virar um comportamento meu e pessoal, não me venha com aquela desculpa de que, eu não gosto, eu não sei, isso não é para mim. Comportamento, ele é treinável. Comportamento, a gente muda. Comportamento, a gente coloca no nosso DNA. Eu sempre fui a pessoa mais desorganizada do mundo. Eu sempre fui a pessoa mais sem planejamento do mundo. Deixa eu contar uma história para vocês. Uma história que poderia ter sido trágica, mas no fim ficou engraçada. Eu era tão sem planejamento na minha vida que um belo dia eu saí aqui de Maceió com o meu pai, que já tinha 70 e tantos anos. Nós fizemos uma viagem para os Estados Unidos para encontrar o meu filho que estava fazendo high school lá sem nenhum hotel reservado. Nada. Sem planejamento nenhum de viagem. A gente chegou lá, a gente alugou o carro, eu peguei o carro dirigindo, eu dirigindo, sem ter mapa, naquela época não tinha nem GPS, sem ter orientação nenhuma, sem saber para onde ia. A gente saiu, a gente viajou o dia inteiro. E quando a gente chegou em São Francisco, a gente não tinha hotel, já era mais de 9 horas, a gente não conseguia se encontrar, aquilo foi dando uma angústia, foi dando um desespero, foi dando um pânico. Por quê? Totalmente sem planejamento. Hoje, eu aprendi a ser planejado. Eu hoje não consigo fazer nada sem planejamento. Eu quero tudo com planejamento. Por quê? Porque eu entendi que a falta de planejamento na minha vida fazia com que eu tivesse resultados ruins. Poderia me levar até a situações perigosas. E que isso não estava acelerando meus resultados, ao contrário, estava retardando os resultados que eu gostaria para a minha vida como um todo. Então, hoje, eu tenho o meu planejamento, todo domingo eu sento aqui no computador, eu planejo a minha semana, eu planejo o meu mês. Por exemplo, eu tenho todos os Reels não só planejados, porque eu não planejo no mês, eu planejei antecipadamente, eu planejei em agosto, eu gravei em agosto. Tudo que vai sair em quê? Em setembro. Isso faz com que o quê? Com que eu ganhe tempo. Isso virou um comportamento. Então, não adianta você ter conhecimento se você não transforma esse conhecimento em comportamento. Você tem que fazer com que esse conhecimento gere um comportamento diferente. Então, você tem conhecimento, você sabe que a gestão do seu consultório é imprescindível, que você precisa, todos os dias, ou pelo menos uma vez por semana, sentar e colocar ali tudo que entrou, tudo que saiu, fazer o seu fluxo de caixa, olhar o que é que você tem a receber, o que é que você tem a pagar, para lhe dar o quê? Aquilo que foi o ponto de número 1, clareza. Clareza do que você pode fazer.
Clareza das ações que vão ser necessárias você implementar, porque, por exemplo, você ainda tem muito a pagar, mas aí tem pouco a receber. O que é que eu vou fazer? Quais são as ações que eu vou fazer aqui? Aí você sabe, você tem esse conhecimento, você já fez um curso de gestão, você está na mentoria, aí você faz um dia e não faz no outro. Faz numa semana, mas não faz na outra semana. Faz um mês, faz dois, mas não faz mais. Isso precisa virar um hábito. Você precisa saber que a cada 6 meses, pelo menos, você tem que rever a sua precificação, que você tem que olhar para os pacientes, que você tem que rechamar esses pacientes. Isso precisa virar um comportamento. Então, conhecimento sem gerar um novo comportamento, ele não serve de nada. É conhecimento, ó, que é o que acontece com muitos de vocês. Vocês consomem muito, ouvem muito, mas fazem pouco. Assistem milhões de lives, compram milhões de programas, milhões de cursos, fazem milhões de mentorias, mas não mudam o comportamento. Comportamento, ele é treinável. E se você não quer ou não se permite ser treinada ou treinado, você não vai mudar. Porque essa história de dizer, ah, mas sempre foi assim, e o seu sempre ser assim só está lhe levando para o lugar que você está hoje. Se você quiser crescer, se você quiser dar um salto a mais, algo no seu comportamento terá que mudar. Com certeza. Então, primeiro ponto, tenha clareza, tenha o conhecimento certo. Segundo ponto, transforme conhecimento em comportamento. Quantos de vocês aqui, já independente do curso que seja, vamos pensar até no cursos técnicos, nos cursos técnicos. Quantos de vocês aqui assumam, viu? Primeira coisa para a gente crescer é assumir. Quantos de vocês já fizeram cursos que não colocaram em prática? Respondam. Quantos? Eu mesma. Eu mesma já fiz algumas coisas que não coloquei em prática. Ou que coloquei, comecei e não fiz. Eu fiz há muitos anos atrás um curso de enceramento. Eu fiz e meu sócio, eu e Daniel fizemos. Eu voltei, fiz uma vez, fiz duas, não fiz mais. O que aconteceu? Aquilo não virou para mim, aquilo não virou um hábito, eu perdi o treinamento que eu fiz, eu perdi todo o ensinamento e foi pelo ralo. Daniel, ao contrário, fazia consistentemente, faz até hoje. Então aquilo virou um comportamento para ele, virou um hábito, virou algo que ele foi treinando, treinando, treinando e foi se melhorando cada vez mais. Porque a excelência, ela vem com o quê? Com a repetição. A excelência, ela vem com o treino. A excelência não vem com você fazer uma única vez, vem com o treino. Então, transforme o seu conhecimento em comportamento, porque a execução, ela é a mãe do progresso. A execução é o que eu disse. Se você não executa, você não progride. É fazendo, fazendo, fazendo e fazendo que você chega na melhoria contínua, que você chega na excelência, não na perfeição, mas na excelência. Então, a execução é a mãe do progresso. Não deixe conhecimento, não deixe, escutem o que eu vou dizer para vocês. Não deixe que o seu conhecimento seja morto pela sua procrastinação. Não deixe que o seu conhecimento seja morto pela sua procrastinação. E ninguém é procrastinador porque gosta de ser procrastinador. Entenda o que é que está por trás da sua procrastinação. É o medo? É a insegurança? É a vergonha? Bom dia, Gabi. Ainda bem que você chegou, né, Gabi? Para animar aqui a nossa live, porque hoje o povo está assim, ó, morto. Ninguém responde nada. Então, veja, não deixe o seu conhecimento ser morto pela sua procrastinação.
É fazer. Porque existe uma lei da natureza que diz o seguinte, até anotei aqui, ó, faça e você terá poder. Mas aqueles que não fazem nunca terão o poder. Então, faça, porque é fazendo que você vai ter poder. Aqueles que não fazem nunca terão o poder. Ficou claro isso? Deu clareza aí para vocês? Já levaram aí uma chicotada da nossa Chico Live? Quem aqui já se sentiu, poxa, essa doeu? Francine já está assim, ó, botando as mãozinhas nos olhos. Por que, Francine, você botou essas mãozinhas nos olhos? Me explique aí direitinho. Por que que você botou essas mãozinhas aí nos olhos para eu saber? E olha que a gente só está no segundo ponto, tá? E se você já viu, já pensou em alguém, eita, fulano precisa ver essa live vai ficar salva, você já manda esse aviãozinho para ele ou para ela, que ela vai. Ah, você falou que estávamos mortos. Não, você não, Francine, porque você já falou, você já respondeu. Estou falando de quem não se pronunciou, tá aí, ó, só nos bastidores, encolhidinho assim, ó, sem querer se pronunciar. Não, não vou nem dizer nada, porque já estou levando aqui, ó, chicotada, levando chicotada. Terceiro ponto para você crescer o seu consultório. Importantíssimo, importantíssimo. Esse vocês precisam escrever esta frase. Uma gota de motivação por dia é suficiente para você chegar em lugares que você jamais imaginou. Uma gota de motivação por dia é suficiente para você chegar onde você jamais imaginou. Olha aí, Raquel. Raquel é o aniversariante de ontem. Bom dia, Divanise. Depois assiste essa live, tá? Então, uma gota de motivação é suficiente. Não fique esperando que venha um mar de motivação. Ah, vai chegar um oceano de motivação. Não. Busque uma gota de motivação por dia. É melhor uma gota de motivação por dia do que um oceano uma vez no ano. Porque ninguém nasce motivado. Ah, eu nasci motivado, todo dia eu me acordo com a motivação. Não. As pessoas que têm motivação, elas buscam se alimentar de coisas, se agrupar com pessoas que que funcionam como um combustível. Entenda isso. Motivação é um músculo que nós precisamos estimular todos os dias. Igual a músculo, você vai na academia, ah, eu vou todo dia durante um mês e não vou precisar dela mais nunca. Não, isso não existe. Você tem que ir todos os dias para o resto da sua vida para manter aquele seu estado. Então, é melhor uma gota de motivação todos os dias do que um oceano uma vez por ano. Entendam isso. Ah, Dulce, e como é que eu faço para ter essa motivação todos os dias? Primeira coisa, diga não a tudo que for reforço negativo. Porque nós temos na nossa vida, todo o tempo, reforços, que podem ser positivos ou negativos. Os negativos são aqueles que lhe colocam para trás, aqueles que não lhe impulsionam. São aquelas pessoas que estão só colocando você para baixo. São aquelas pessoas que você convive e que só reclamam, e que dizem que a odontologia está péssima, e que dizem que a odontologia está ruim. Ah, mas os pacientes, ah, mas os concorrentes, ah, mas a especialização, ah, mas a odontologia hoje não é mais como foi antigamente. E daí? E não é mesmo? E é muito melhor do que foi antigamente. Entendam isso. Então, você está aí cercado de coisas, de estímulos, de pessoas que só reforçam negativamente você. E sabe o que é mais louco? É que muitas vezes a gente está junto dessas pessoas porque nós queremos reforçar aquilo que nós acreditamos. Eu acredito que não dá para viver do consultório. O que é que eu faço? Eu quero reforço. Aí eu vou me agrupar com quem? Com quem de fato diz que não dá certo o consultório, que não dá para viver do consultório, que consultório não pode ser lucrativo, que consultório não pode ser rentável.
Eu quero reforçar a minha opinião. Eu não quero ter razão, eu quero ser feliz. Eu não quero ter razão, eu quero ser próspera, eu quero ser abundante. Eu não quero ter razão. Olha aí, Dulce, graças a você eu me livrei dessas pessoas. Gabriela, e hoje? Você não vê que você tem muito mais resultado, que você começa a pensar diferente, que você saiu de um universo que não lhe mostrava as perspectivas. A gente começa a ver outras possibilidades. Por quê? Porque eu começo a estar num grupo que me mostra que é possível. Eu tenho que dizer não ao reforço negativo e dizer sim a tudo que é reforço positivo. Quais são os reforços positivos? Livros, lives, cursos, programas, mentorias. Quantas vezes, e quem é da mentoria sabe disso, Gabriela sabe, Francine sabe, Ana sabe, Raquel sabe, a gente chega na mentoria desanimado. Quantas vezes? Ah, porque estou na mentoria, chego todo dia animado, porque estou na mentoria, tudo está dando certo. Não, não é assim, não. O mundo não é o mundo encantado de Bob. Não é porque você entrou numa mentoria que tudo vai se resolver. Oh, oh. Não. Quantas vezes a gente entra na mentoria e tem um colega desanimado? E tem um colega que colocou as coisas e o resultado ainda não veio no tempo que ele gostaria ou que ele desejava. E ele está lá desanimado, e ele chega no grupo, e ele fala sobre a sua desanimação, e ele sai dali, ó, com outro ânimo, com outro gás, com outra energia. Por quê? Porque ele está ali no ambiente que o reforço é positivo. Ali as pessoas não estão para reclamar ou para passar a mão na cabeça dele, ou para dizer que de fato a odontologia é ruim, que de fato os pacientes são isso ou aquilo, ou que de fato é difícil, ou não. O reforço ali é positivo. E aquela pessoa que está ali buscando o reforço positivo, porque eu acho que o grande poder de você estar num grupo, por isso que eu sempre digo para vocês que eu amo a mentoria, né? Você está num grupo, eu aprendo muito, é exatamente você estar ali se blindando do mundo negativo. Você está ali, você encontra com um colega na rua, e aí, como é que está seu consultório? Péssimo, horrível. Tem gente que diz assim, eu fico até com vergonha. Ó, eu me lembro como hoje, numa crise, eu nem me lembro qual foi a crise. A gente atende muito dentista, e eu atendia muito dentista. E aí, eu tinha atendido uma dentista, e quando eu fui levar, eu sempre vou buscar os meus pacientes na recepção e vou levá-los até a porta, acompanho na saída. Quando eu estava saindo, a pessoa disse assim, tá ruim, né, Dulce, o consultório? Nossa, essa crise tá acabando com os consultórios. Eu me lembro nitidamente, eu posso sentir o que eu senti naquele momento. Eu disse, abri a porta com aquele sorriso amarelo, fechei e eu me lembro que eu pensei assim, que crise? Eu não sei do que a pessoa está falando. Que crise é essa que ela está falando? Por quê? Porque eu não estava sentindo crise nenhuma. No meu consultório não tinha tido crise nenhuma. Eu não estava conversando com pessoas que só viviam a crise, a crise, a crise, a crise, a crise, a crise. Não. Eu estava junto com pessoas que me davam reforço positivo todos os dias. Eu estava junto com pessoas que queriam crescer e que não estavam focadas na falta, mas no que tem. O que que eu tenho para ir buscar? O que que eu posso fazer para ir buscar isso que está aqui? E não ficar pensando no que falta, mas pensando no que tem. Então, uma gota de motivação é muito mais importante do que um mar de motivação que vem só uma vez e depois você fica fora, você fica à deriva, você fica sozinho. Então, busquem reforços positivos e digam não aos reforços negativos. Às vezes, a gente, para crescer, a gente precisa dizer não a algumas pessoas que nos são caras. E quando você diz não para essas pessoas, não é porque você não goste dessas pessoas, mas é porque essas pessoas não fazem mais parte da sua classe. Quando eu falo classe,
entenda como se fosse uma classe de escola. A pessoa não quis fazer a tarefa, a pessoa não quis estudar, a pessoa não passou de ano. Paciência. Ela tem que ficar lá na classe, que ela não passou de ano. Você estudou, você fez suas tarefas, você passou de ano. Ok. Você não deixou de gostar da pessoa, mas a pessoa não está no mesmo ritmo que você. Então, deixe ela ficar no ritmo dela e vá no seu ritmo, porque você quis ajudá-la. Você quis, você mostrou para ela, você disse: olha, faz o programa, faz a mentoria, lê isso, vem para a live. A pessoa diz: ah, não quero não, besteira isso, besteira. Ah, que nada. Bem, se ela não quis, você já fez a sua parte. Se ela não quis, vai você e deixa ela. E diga para ela, fulano, eu não deixei de gostar de você, mas eu não estou mais no mesmo ritmo que você. E eu não vou me encolher para caber em você. Ou você cresce para caber em mim, ou infelizmente nós vamos ter que nos distanciar, porque a minha velocidade é uma e a sua velocidade é outra. Ok? Quarto ponto. Isso eu bato sempre lá na mentoria. Faça o básico bem feito. Pare de inventar moda. Pare de inventar moda. Você está fazendo as coisas, estão saindo direito, faça o básico bem feito. Comece com o básico bem feito. Eu não vou para a excelência se eu não fizer o básico. Eu não vou para a excelência se eu não fizer o mínimo bem feito. Então, se eu não fizer consistentemente o preenchimento das minhas planilhas, se eu não fizer consistentemente as coisas que precisam ser feitas. Olha aí, Divanise está dizendo, enquanto eu não consigo nadar, vou boiando, até ter forças para nadar outra vez. Muito bem, Divanise. Olha, o pessoal hoje está inspirado, viu? Coraçõezinhos aí para Divanise. Quero que todo mundo aí coloque coraçõezinhos aí para Divanise. Vai, o que não pode é pegar uma âncora e jogar e ir para o fundo. Não, âncora não. Se você tiver cercado de âncoras, vai cortando essas âncoras, porque você precisa, nem que seja boiar, como está dizendo a Divanise. O que você não pode é ir para o fundo do poço. Então, vá fazendo o básico bem feito. Ah, eu não tenho um sistema de software. Não, não importa. Passa no caderno. Cria uma planilha. Eu não sei mexer em planilha. Bota no papel. Faz um caderninho. Anota tudo. Faz o básico. Eu fui visitar uma aluna nossa em São Paulo e ela disse: Dulce, olha aqui para o meu caderninho. Ela não tinha software. Ela não tinha nada disso. Ela fazia tudo no caderninho dela. Estava lá, tudo anotado. Olha aqui, Dulce, desde que eu fiz o seu curso, eu anoto tudo. Tudo que entra, tudo que sai. Todo paciente que precisa vir pagar, o dia que ele precisa vir pagar para eu poder cobrar, tudo anotadinho. Isso é o quê? Isso é o básico, isso é o mínimo. Como é, pessoal, que você tem um consultório e você não tem nada anotado? A pergunta que não quer calar. A culpa, a responsabilidade é do consultório ou é sua? A responsabilidade dele não estar gerando o lucro que você deseja é sua ou é dele? Não existe consultório lucrativo se não existir por trás alguém, que no caso esse alguém é você, tenha os conhecimentos certos, aplique esses conhecimentos de forma consistente a partir de um comportamento que foi treinado para executar esta função. Não tem outro caminho. Não tem outra mágica. Não é sobre dica. Não é, pessoal. Não estou aqui para dar dica para vocês. Eu estou aqui para mostrar para vocês que é possível e que vocês têm um caminho. Agora vocês precisam ir por esse caminho. Eu estou aqui, a minha função com as nossas lives, dia de terça-feira, a minha função com o conteúdo que eu gero todos os dias é abrir a consciência de vocês, é mostrar para vocês que é possível. E eu vou dizer para vocês o quinto ponto que engata aqui com o que eu estou dizendo. Rever é mais poderoso do que ver. Rever
é mais poderoso do que ver. Às vezes você entra aqui na live e você diz, eu já escutei isso que a Dulce disse. Eu vou sair. Calma. Às vezes não, rever é mais importante, é mais poderoso do que ver. Por quê? Porque você me ouviu falar há 2 anos atrás. Há 2 anos atrás você era uma pessoa. Imagine um círculo. Você era uma pessoa que você só conseguia enxergar aqui. Hoje, você evoluiu, você é outra pessoa. A água pode ser a mesma, mas o rio não. O rio pode ser o mesmo, mas a água não. Você já evoluiu. Então, aquilo que você só conseguiu enxergar há 2 anos atrás, porque você só tinha esse nível de consciência, hoje você consegue enxergar muito mais. Por quê? Porque o seu nível de consciência saiu desse para esse. Então, quantas vezes a gente repete a mesma coisa na mentoria? Eu digo, olha, isso aqui a gente já falou 1000 vezes. Lá atrás, há 5 reuniões passadas, há um mês, há 2 meses passados, você ainda não tinha essa expansão de consciência para entender o quanto aquilo era importante. Então, rever as coisas é muito mais poderoso do que ver. Se você pegar um livro que você já leu e ler esse livro novamente, eu até peguei hoje aqui, ó, eu já li esse livro, ele é bem grosso, eu recomendo, né, o manual original, As Leis do Triunfo e do Sucesso, de Napoleão Hill. Ele tem somente 800 e tantas páginas, está aqui, ó, cheio de marcações, todo riscadinho. Ó, eu vou reler. Por quê? Porque eu li esse livro há 2, 3 anos atrás. E eu tinha um nível de consciência, que eu agora tenho outro. Então, quando eu vou ler isso aqui, quantas vezes a gente lê algo, a gente diz assim, nossa, eu nem tinha me atentado para isso. Eu nem tinha visto isso. Por quê? Porque lá atrás eu ainda não tinha esse nível de consciência. Se vocês fizerem um curso, eu fiz o curso todo, agora eu vou rever o curso. Vocês vão ver detalhes que vocês não tinham visto. Por quê? Porque você ainda não tinha o nível de consciência que você tem hoje. Então, rever algo é muito mais poderoso do que ver. É por isso que a pessoa diz assim, oxe, por exemplo, Raquel, Francine, Ana, estão na nossa mentoria desde que a gente fez a primeira turma de mentoria. Aí sabe o que as pessoas me perguntam? Nossa, por que ela ainda está na mentoria? Então ela não teve sucesso, não teve crescimento? Teve, e muito. Essas pessoas que estão na nossa mentoria desde o começo, elas têm muito sucesso, elas têm um crescimento. E por que elas estão lá? Pelo reforço positivo, porque estão revendo coisas que já viram e por isso está sendo muito mais poderoso, porque estão sendo incentivados a fazer o básico bem feito, porque sim, estão tendo novos conhecimentos. Então, existe uma série de benefícios, exatamente, Gabriela, é a história da fogueira. Carvão fora da fogueira, ele apaga. Apaga. Porque nós somos assim. Nós precisamos dessa gota de motivação todos os dias. Eu preciso disso. Eu estou sempre lendo, estou sempre estudando, estou sempre fazendo curso online, sempre fazendo curso presencial. Por quê? Porque essas são as minhas gotas de motivação. Eu, quando estou desanimada, eu digo, epa, preciso fazer algo, eu preciso estudar algo, eu preciso ler algo, eu preciso acompanhar alguém, eu preciso ler o livro, eu preciso buscar as minhas gotas de motivação. Então, não queira ir sozinho, sozinho é muito mais pesado, sozinho é muito mais difícil, sozinho é muito mais lento. Busque esses 5 pontos que eu falei aqui. Primeiro, busque o conhecimento certo, tenha clareza. Segundo, transforme esse conhecimento em comportamento, transforme em ação, ação consistente. Terceiro, uma gota de motivação é muito mais importante, uma gota de motivação diária é muito mais importante do que um oceano de motivação uma vez por ano. Quarto, faça o básico bem feito. E quinto, rever é muito mais poderoso do que ver. E eu quero
encerrar a nossa live de hoje, dizendo uma frase que eu ouvi ontem. Essa frase não é minha, e que para mim fez muito sentido. E eu quero que vocês escutem o que eu vou dizer para vocês. Às vezes, existe um oceano inteiro esperando por você, mas você teima em permanecer nadando naquela poça d'água. Eu vou dizer novamente. Às vezes, existe um oceano inteiro esperando por você, mas você insiste em continuar nadando naquela poça d'água. Eu quero que você reflita sobre esses pontos que nós trouxemos aqui nessa live de hoje. Porque a minha bandeira é, sim, a odontologia ela é lucrativa. É, sim, você pode viver do seu consultório. É, sim, para que você viva do seu consultório, você tem que se valorizar e se reconhecer e se permitir ser a dentista ou o dentista de valor que você merece pela quantidade de conhecimento que você já tem. É o momento de você transformar essa quantidade de conhecimento em qualidade de vida, em realização de sonhos, realização de desejos, em tempo livre, em liberdade, em segurança. É o momento. E para isso existe um caminho, sim. Mas este caminho, só quem pode trilhar é você. Ninguém mais pode trilhar. Só você, quando tomar a decisão de fazer diferente, vai ter os resultados diferentes. Quem gostou dessa live de hoje, coloca aí os coraçõezinhos, faz um print da nossa live, coloca nos seus stories, coloca qual foi o seu grande insight, qual foi o seu grande aprendizado. Eu vou repostar você. Diga assim, essa palavra bateu em mim. Olha aqui, Mônica está dizendo, obrigada, Dulce, concordo, não podemos desanimar, só depende da gente, com certeza. Emília, nossa mentorada. Raquel, Raquel, minha querida. Então, faz um print, coloca aí nos teus stories, manda essa live para outras pessoas. Nós precisamos aumentar essa rede de dentistas que se valorizam, porque quando a maré sobe, todos os barcos sobem, ok? Eu quero que essa live tenha feito sentido para vocês. E eu digo sempre, se ela tiver feito sentido para uma dessas pessoas que passaram por aqui, já valeu a pena esse momento aqui com vocês. E a gente volta na próxima terça, nessa mesma bate-hora, nesse mesmo bate-local. Um beijo grande e uma super semana aí para vocês.